Olá, minha gente! Olha, sejam todos muito bem-vindos ao Lounge do CBD Med Brasil. Pela primeira vez, a gente abre aqui as portas da nossa casa, da nossa sala de visitas, para receber só feras. O bate-papo de hoje, aliás, um super bate-papo, vai ser sobre o uso da cannabis medicinal no tratamento pós-Covid. Vou apresentar aqui meus super convidados, Dr. Roberto Badaró, infectologista, imunologista, PhD em imunologia e doenças infecto-contagiosas. Apresentei direitinho o senhor? Eu sei que o currículo é enorme, mas vamos resumir. Doutora Juliana Correia, infectologista também. Doutor Antônio Andrade, neurologista e também já especialista e fera no uso da cannabis medicinal. Sejam todos muito bem-vindos. A CBD Med Brasil fica honrada em receber vocês aqui, tá bom? Então, doutora Juliana, como mulher, né, vou começar com ela, vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Doutora Juliana, quais são essas doenças, essas síndromes ou síndrome pós-Covid, né? Porque muita gente em casa não sabe, começa a sentir sintomas tempos depois, 80% das pessoas começam a sentir sintomas 4 meses depois da infecção ter desaparecido, dizem as pesquisas. E o que são, né, essas síndromes? Na verdade, não são síndromes. É uma síndrome da Covid longa que tanto pode acometer os pacientes que teve a doença grave, como os pacientes que tiveram a doença leve e posteriormente passam a apresentar alguns sinais e sintomas. Dentre os quais, os pacientes que tiveram a doença leve, perda de memória, insônia, irritabilidade, muitas dores no corpo. Claro que a síndrome pós-Covid ela é mais complexa e mais intensa naqueles pacientes que ficaram graves, internados, que foram submetidos à ventilação mecânica. Porém, há relatos muito frequentes de pacientes com Covid leve com esses sintomas, que são crônicos, que atrapalham a qualidade de vida mesmo dos doentes, são dores, insônias, confusão mental. Então, tem um espectro grande de sinais e sintomas dessa síndrome. Doutor Badaró, onde que a cannabis medicinal entra nesses tratamentos, né? Por que o senhor é um especialista, porque o senhor defende o uso da cannabis medicinal? Olha, essa foi uma grande descoberta que a medicina fez, a utilização de uma substância que, na verdade, ela é uma substância derivada da cannabis sativa. É bom a gente chamar a atenção, porque ela é muito usada como uso recreativo, né? E é considerada uma droga ilícita como uso recreativo, mas não é sem razão que em 2022 o uso medicinal de um dos derivados da cannabis sativa, que é o canabidiol, vai atingir um mercado, uma renda de quase 22 bilhões de dólares. Então a medicina começou a utilizar com muita propriedade uma das substâncias que contém a cannabis sativa. Só para você entender, 2 substâncias são principais. Existem várias outras, o Dr. Andrade pode depois falar um pouco sobre isso, mas é o THC e o canabidiol. O THC, ele age estimulando uma substância do nosso organismo chamada dopamina. E tudo que acontece na nossa vida, essa substância aparece. Por exemplo, quando você está com medo, sua dopamina sobe. Quando você tem dor, sua dopamina sobe. E o canabidiol, ele bloqueia essa dopamina. É diferente do outro componente, que é o THC, que faz um estímulo. Então, é importante que a gente saiba que a medicina ela evoluiu e isolou o que é bom da cannabis sativa para ser usado na medicina. Doutor Badaró, e doutora Juliana, antes de eu passar a palavra aqui para doutor Andrade, eu queria saber uma coisinha de vocês, que eu acho que muita gente deve estar se perguntando em casa. O preconceito não é ainda uma barreira, tanto para médicos quanto para pacientes no uso da cannabis? Como é que vocês, que já estão engajados nessa luta, estão vendo esse cenário no Brasil, na Bahia? O preconceito existe, né? Porque sempre associa ao uso recreativo da droga. Muitos médicos ainda têm resistência em prescrever
mas já tem vários estudos aí provando o benefício da substância, do canabidiol, em várias síndromes neurológicas e para analgesia também, né, para síndromes dolorosas. Preconceito existe, mas a gente deve se lembrar que as melhores drogas analgésicas sempre vêm de drogas que têm potencialidade de causar vício. Por exemplo, a morfina, uma das grandes drogas, vem de um derivado que, se as pessoas usam a heroína, elas têm efeitos analgésicos, mas quando não controlados e não propriamente manufaturados, elas dão esse efeito. Então, a cannabis sativa, ela é a planta que dá origem a uma dezena de substâncias e nós escolhemos, as indústrias já fizeram com propriedade o isolamento do canabidiol, que tem o efeito que a gente quer. O THC pode ter outros efeitos, o doutor Andrade pode falar melhor do que eu isso, mas para nós na síndrome pós-Covid ele tem sido muito útil, porque o doente tem muita dor. Eu posso dizer isso porque eu tive Covid com mais de 75% de lesão no pulmão. Eu tive uma Covid grave e eu fiquei com muitas dores articulares, dores na perna, com dificuldade de andar e, na verdade, eu usei o canabidiol em doses apropriadas, melhorei muito dessa questão dolorosa. Hoje já não preciso mais, porque isso foi durante a fase, logo no mês pós-Covid. Já tenho mais de 6 meses que tive, 8 meses que tive a doença, mas ele tem essa propriedade, quer dizer, é uma droga que apareceu de uma maneira bem importante na medicina e que promete buscar até outras aplicações. Doutor Andrade, agora a gente quer ouvir o senhor, porque na verdade o uso do canabidiol, do cannabis medicinal, é hoje uma estrela de verdade no tratamento de doenças neurológicas, né? Os efeitos têm sido comprovados no mundo inteiro, com Parkinson, autismo, com vários problemas, né? Então o senhor é um especialista na área. Como é que o senhor vê a chegada da cannabis para o tratamento na sua área? A cannabis medicinal já é uma coisa consagrada, mas só que se você usa a cannabis de maneira recreativa, você tem que ser inteligente, porque ali tem mais de 530 substâncias. E dessas 530 substâncias, mais de 40%, 60% são alcatrões, clorofilas, tem uma série de situações que podem existir nisso tudo. E nós queremos só a substância específica, que é o CBD e o THC. E hoje você perguntaria para que serve tudo isso? Principalmente na área neurológica, você já tem situações consagradas, como a epilepsia, o autismo. Você tem isso para aquelas síndromes demenciais, que ajuda muito, não cura, mas nós estamos chegando a um ponto e se aprimorando cada dia que passa, você vai conhecendo mais essa química. A neuroquímica, hoje você tem que ter uma ação interessante. Até você ter essa situação da cannabis medicinal, nós tínhamos o cérebro como uma situação importante. Ou ele excita, ou ele inibe, ou ele modula. Então, diante disso, você tem uma substância que faz o que é que vai fazer? Faz um efeito chamado efeito comitiva, ou o chamado termo entourage. E o que é que você vai ver, observar nisso? Aí você tem que utilizar outras substâncias, que uma tem uma ação anti-inflamatória, outra tem ação vasodilatadora, outra tem ação anti-hemorrágica. Você tem uma série de situações. E um dado interessante é isso, você está observando aqui que de repente você tem um vírus e esse vírus ataca todos os órgãos do organismo. E por que ele serve para isso? Porque tem lá os seus derivados como os terpenos, que são frações que têm ação anti-inflamatória. Então isso já se sabe, então não temos que discutir, porque isso é o futuro. Nós estamos vivendo um presente dentro do futuro. E isso aí é uma coisa importante. Na doença de Parkinson, principalmente, você sabe exatamente o que é que você vai melhorar. Você vai ter um tremor, uma rigidez e tendência a quedas. Clinicamente é isso, é uma doença que o doente sai dentro do consultório com o seu diagnóstico. Então, quando você usa o cannabis, tem várias formas, você tem que usar aquelas dosagens
de CDB e um pouco do THC. O CDB sem o THC não vai funcionar. Para funcionar, você precisa desse exame, porque a anandamida, ou seja, o THC endógeno, ela é uma coisa muito quase volátil, é um ácido e tem que ser lentamente transformado para você ter uma situação de ação do CDB. Então, isso é um dado que vocês têm que ficar alerta, porque geralmente você começa com doses, como a gente diz isso popularmente, homeopática, subindo, porque é um fitoterápico. Ou você usa uma carga-dose descendo e você vai estimular. No Parkinson você tem essa. Na epilepsia, já é uma coisa consagrada internacionalmente, você já tem um grande trabalho. Nós estamos terminando, iniciando agora um trabalho internacional com CDB e epilepsia, que é um trabalho liberado pela CONEP agora, ao mês passado. E isso aí nós vamos provar exatamente como é que se produz isso, o que é que há. Agora, de um modo geral, quando você vai utilizar em determinados pacientes, o que é que o paciente melhora em primeiro lugar? Ansiedade. Depois ele vai fazer o quê? As dores, de um modo geral, por que tudo isso? Você sabe que o prêmio Nobel agora foi a descrição dos receptores da dor. E o cannabis faz muito bem isso. Se você utilizar só o CDB, você não vai passar dor. Você vai deixar ele mais tranquilo e com isso você pode melhorar 20% a 30% da dor. Quando você joga o THC, o doente sai de letra. Isso não é uma coisa para esperar dias, não. Em 20, 30 minutos, isso é uma coisa comum. O cannabis, quando o médico tem que prescrever, ele tem que ter conhecimento do diagnóstico clínico. E outra coisa importante é você realizar o teste com os reagentes para mostrar se aquilo ali tem CDB. Porque tem CDB ou THC, ou não tem nada. Porque a população, não sei o que é que está havendo no mundo, mas a população vive dizendo uma coisa que não é verdade. Isso eu estou falando de direito porque eu tenho no meu celular várias situações de reagente, de pouca situação. Então, no diluente que o indivíduo usa normalmente, que é o óleo de girassol, o leite de coco, ou outros tipos de óleos que a gente usa geralmente, óleos mais sofisticados, tudo isso é importante você ter conhecimento. O senhor tocou num assunto aí que é muito sério. Hoje o CBD só pode ser utilizado com prescrição médica e por empresas que importam, como a CBD Med Brasil, que são autorizadas pela Anvisa, que existe toda uma documentação para ter esse medicamento aqui. No entanto, a gente entra na internet, em alguns sites de compra, e a gente vê lá CBD 9%, cannabis. Então, como a gente fugir desses enganos? Como a gente fugir dessas falsas medicações? Como que o paciente ele pode agir com firmeza, com segurança, para não cair nessas armadilhas? Você tem que fazer como eu faço. Todo indivíduo que traz um óleo, eu disse, vamos botar aqui para fazer o reagente, fazer a prova. E diante disso você vai ver lá, você vai botar na escalinha, uma coisa tão simples, bota uma gotinha do óleo, uma gotinha do reagente, está lá. Se é para CDB, se é para THC. E aí você mensura isso, tem a medição e diz para que serve. Porque não adianta você usar um CDB que não tenha uma certa miligramagem para uma coisa que não vai adiantar. Todo ele no início vai melhorar só a ansiedade. Para você tratar um doente de Parkinson mesmo, você tem que avisar o paciente. Olha, você vai melhorar disso. Um paciente com um síndrome demencial, você vai ter isso, porque você precisa ter o diagnóstico. Esse é um dos grandes situações. Todo mundo chega e diz assim, vamos falar das demências. Isso é Alzheimer. Meu amigo, nós temos um grupo de doenças que leva à alteração da memória. Isso você tem que fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico ainda é uma dificuldade na nossa população. Doutor Badaró, essas síndromes pós-Covid exigem muito tempo para que elas sejam melhoradas com o uso da cannabis ou com muita rapidez a gente consegue resultados? Olha, é interessante a gente entender, às vezes, quando uma doença é nova, essa doença está começando, o aprendizado
Eu sempre faço uma comparação, é como você trocar um pneu de um carro com o carro andando. Quer dizer, a gente está precisando tratar o doente e você vai realmente adquirindo conhecimento. Quando o canabidiol, o CBD, apareceu como uma alternativa, ela veio como uma alternativa que o americano já identificava isso para tratamento de dor em pacientes terminais. Já é usado há mais de 10 anos, pacientes terminais, pacientes com uma neoplasia, com câncer grave, eles já utilizam. Você ia ver. Começaram até a usar de forma natural. Em Boston, em Massachusetts, General Hospital, você vai ver lá doentes fumando maconha numa fase terminal, porque tinha. Depois verificou-se que o melhor ganho é quando o ganho aparece com uma substância medicinal. Aí é onde entra realmente uma droga que é explorada do ponto de vista terapêutico e que eu diria um pouco mais do que o doutor Andrade falou, que não faria o teste no meu laboratório, em casa, não. A droga tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso é a coisa mais importante. Qualquer droga que seja vendida com um pretexto de fazer bem, que não tem aprovação pela Anvisa, é uma droga ilegal. E se ela é chamada de fitoterápico, ela não é um medicamento. Então é necessário que a gente primeiro reconheça isso, que a droga tem aprovação e que é uma droga que entrou no arsenal terapêutico na medicina. Doutora, qual o melhor caminho para o paciente, né? Eu acredito que na infectologia deve ter várias utilizações para cannabis. Qual o melhor caminho que o paciente pode encontrar para ter acesso à medicação e a medicação correta, equilibrada, indicada realmente para o problema dele? Nesses casos do paciente com síndrome pós-Covid ou a Covid longa, se esses sintomas permanecerem por mais de 4 semanas após o início dos sintomas da Covid leve, grave ou moderada, o ideal é que eles procurem o médico para mostrar quais são os sintomas que eles estão sentindo, os sinais que apresentam, para daí a gente fazer uma proposta terapêutica. Então, porque em cada pessoa aparece diferente, não tem uma regra para todo mundo. Então, tem algumas pessoas que têm muitas dores, outras que têm insônia, outras que têm perda de memória, tem outros que têm tudo junto, então tem que avaliar caso a caso. Certo. Esse é um assunto que, se a gente for conversar aqui, a gente não acaba hoje, não acaba nunca. Eu queria dar a palavra, né, final para vocês, cada um se colocar, né, na nossa despedida aqui. Doutor Badaró, o que o senhor gostaria de dizer sobre a cannabis? Olha, eu gostaria de dizer que a medicina é uma coisa muito séria, né, e a utilização de qualquer substância de forma terapêutica, ela deve ter respaldo pelo científico, então você deve procurar se existe literatura. Eu, antes de vir conversar com vocês, revi a literatura acerca do canabidiol. Tem mais já de 600 trabalhos publicados nessa área. Não é à toa que o americano começa agora a fazer diretrizes para a utilização do canabidiol na medicina. Seguramente, na área do doutor Andrade, na neurologia, ela ganhou uma utilização muito grande, na psiquiatria também. Na infectologia, por causa desta síndrome, a gente realmente utilizou, porque na verdade você não pode pegar um doente que tem uma dor, um problema crônico que na verdade não é de origem de doença reumatológica, não é de origem de outras etiologias, e utilizar medicações para isso, como anticorpo monoclonal, como anti-inflamatórios em tempo prolongado. Então o canabidiol apareceu como uma alternativa que pode ser feita tópica e pode ser feita de maneira sistêmica, e em geral resolve o problema desses pacientes em aproximadamente 1 mês a 2 meses, o problema já está resolvido. Evidentemente associado a exercício, a fisioterapia e outras medidas que são importantes. Doutora Juliana. Também faço das minhas palavras do Dr. Badaró, a gente na infectologia teve mais contato e
agora com a Covid, com a síndrome pós-Covid, a gente está conhecendo essa doença que é sistêmica, não é só aguda, tem se tornado crônica e o CBD tem ajudado muito nessa síndrome, né? Pós-Covid, com a analgesia, com diminuição da ansiedade. Muitas pessoas ficaram com trauma após a doença mesmo, muito tempo de internamento, isso ajuda muito também. Então, acho que tem estudos provando isso, tem estudo que vai ser feito aqui em São Paulo também com a empresa canadense, com 300 pacientes pós-Covid que tem essa síndrome Covid longa. E vamos ver aí os próximos capítulos, né? Que a gente vai aprendendo cada dia com essa doença e com pacientes. Doutor Andrade. Eu acho que a gente tem que ter todos os dias uma reunião dessa, para a gente discutir e desmitificar tudo isso. Você que vai ouvir isso vai levar em consideração. Eu sempre digo que você só sabe o valor, quer dizer, quem é o bom médico? O paciente. O paciente ensina. E hoje eu vejo que todos os dias eu recebo um doente, 3, que teve Covid e tenha sido pós-Covid. Principalmente as mialgias, cefaleia e tal. Mas quando você faz a avaliação, você sabe separar uma doença que dói. Quando a gente fala mialgia, é doença do músculo. Então isso você tem a fibromialgia, você tem, que é o carro-chefe, mas você tem uma coisa diferente. No Covid, você tem aquilo que os índios chamavam muito bem, a malemolência, aquela coisa que você sabe o que é isso, que você quer levantar, a prostração, aquela coisa, um certo desinteresse, mistura tudo, depressão, com dor, com tudo isso. Então, o cannabis lhe deixa arrumado. Quando você faz uma eletromiografia, você não encontra nada, que é o exame para medir o potencial do músculo. Mas quando você faz a enzima, o CPK está lá elevado. E ele só vai melhorar. Há uma normalização, isso a gente observa em 15, 20 dias, normalizou esse CPK e a dor desapareceu, o doente é outra pessoa. Então eu acho que nós estamos, como eu sempre digo, num futuro dentro do presente, a gente tem que prestar atenção. E nas minhas audiências públicas, que você sabe que não é fácil, eu sempre disse, lá em Brasília, o ano passado, que cada estado devia ter um laboratório para produzir a substância e dar isso em preço barato, em preço de SUS. Porque se você pensar no mundo, uma doença neurológica como a epilepsia, você tem 1,5 de epiléptico. Você tem na psiquiatria, só se nós tirarmos a esquizofrenia, 1% da população do mundo é esquizofrênica. Então você tem um remédio na mão, uma medicação na mão que está há 6.000 anos aí, esperando que os seres humanos se entrem num consenso e produza isso. E devemos, pessoal, sempre numa live dessa ou numa conversa desse tipo, agradecer a uma grande figura que morreu recentemente, o professor Carlini, que eu tive a honra e o prazer de conversar várias vezes. Foi ele que descreveu todo esse sistema com o Mesulam, que é um israelita. São esses dois artífices que manteve a cana. Devido a todas essas proibições, desde 1935, quando foi proibida pelos Estados Unidos, que tem algumas coisas boas e outras ruins, só veio tomar conta, só veio dar em 1966. Gente, é pano pra manga, é muita conversa, tem muito assunto pra gente abordar e eu juro que eu vou chamar vocês de novo aqui, viu? Vou abusar, porque essa é só a primeira das nossas lives, do nosso bate-papo aqui, com convidados super especiais como esses, porque tem muito assunto pra gente abordar aqui. Doutor Badaró, muito obrigada, que eu sei que o senhor é super ocupado e dedicou o seu tempo e seu respeito aqui ao nosso trabalho. Doutora Juliana, idem, a mesma coisa para a senhora. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Doutor Antônio Andrade, essa figuraça que eu conheço aqui há 500 anos, muito obrigada também pelo seu depoimento, que foi assim super legal para quem está em casa e que ainda não está muito por dentro desse assunto, que ainda é muito polêmico e que ainda exige muita informação. Agradeço a vocês, obrigada de coração. E é isso aí, gente, até a próxima, hein? Logo, logo a gente avisa.